Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde. Alejandro, Michel, Pedro, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo, nada resolvido. É o lema, né? É o lema. Eu tô muito feliz, né? São Paulo passou ontem da fase da Libertadores. Que isso, cara? Cara, nos pênaltis, mas pronto. Fala sério aqui, fala de futebol, São Paulo. Hoje é Flamengo. O importante é o Coxa é líder da Série B aí, então... Certo, é verdade, cara. Aí, ó, motivo de celebração, Michel. O Coxa tem um título em 78, né? 85. É isso. 78 acho que é o Inter, mas vamos pular essa Passada parte. de glória. Boa. Vamos lá pro tema. Cara, o que a gente vai falar hoje, né? Tô como facilitador aqui hoje, então nessa semana eu tive pensando em um tema, né, pra gente discutir, e me veio aí sobre o Manifesto Ágil. Qual que é a minha crítica? E aí vai servir aqui como parâmetro de discussão para quem defende, para quem critica. A gente está aqui num ambiente democrático, mas a minha principal percepção é uma crítica no sentido de é vendido, né, aquele manifesto como se fosse as tábuas lá das leis de Moisés, e que aquilo é uma religião que você não pode sair daquilo, e todo problema que acontece na tua organização, no teu serviço, pode ser respondido com um dos princípios lá. Então imagina, estou com esse problema específico. Olha, o princípio e valor número 3 diz pra gente fazer dessa maneira, né? E aí o que acontece? O pessoal fica meio engessado, porque embora haja princípios e qualquer outra coisa, depois não há uma efetividade na prática para resolucionar o problema. E eu vejo muito isso, vi muito isso nos últimos dias, por exemplo, em discussões no LinkedIn. Eu faço aquela crítica shadow, né? Eu só vejo, critico no meu interior. E aí eu fiquei pensando, cara, como que tá isso hoje, né? As consultorias ainda utilizam muito do manifesto, né, para vender certificação, e as pessoas ainda que não sabem muito se interessam porque é algo novo. Eu tive uma experiência aí recentemente, onde tivemos uns treinamentos aí, e só se falou de manifesto ágil. Né? Depois o pessoal disse, mas isso me ajuda no meu dia a dia, eu tô com um trampo até aqui no pescoço, e não aprendi nada, eu queria ter algo mais prático, alguma gestão de fluxo propriamente dito, algo científico, método científico de evolução, onde a gente consegue colocar melhorias dentro do sistema, enxergar a organização como um sistema como um todo. Então, eu vi que há uma ânsia de aprendizagem, mas só se falar de manifesto aqui, manifesto lá, não resolve o problema, mas atrai muitas pessoas que ainda que eu vejo que são muito leigas no assunto, e as consultorias, as instituições conseguem vender ainda muitas certificações falando disso. Eu queria ver a opinião de vocês, a perspectiva, a visão de cada um, para a gente poder discutir aqui nos próximos minutos. Posso selecionar um aqui? Eu vou começar com o Pedro. O Pedro sempre tem iniciado a discussão. Pedro, quais são os seus pontos, cara, em relação ao Manifesto Ágil e esse, não sei se existe essa palavra, o engessamento do mercado em relação a isso? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Na realidade, o que eu vejo? Para mim, o Manifesto Ágil continua sendo relevante, tanto é que ele não prescreve nada, já começa daí, não prescreve nada. Princípios e práticas não há prescrição. Valores e princípios não são prescrições. E o que eu noto, tanto é que marketing criou seu próprio manifesto ágil, o pessoal de procurement tem até um movimento lá na Europa sobre isso, RH também criou, então é uma coisa super válida. O que eu vejo por aí não é nem tanto o pessoal assim colocando como as 12... A tábua lá dos 12 mandamentos do Moisés, não. Eu vejo isso muito com relação aos playbooks que as empresas criam. Tanto é que onde eu tenho passado, o pessoal nem tem falado muito do manifesto ágil, entendeu? Mas quando se trata da criação deles, o playbook baseado em um monte de coisa, em frameworks seguros e tal, normalmente é assim. Aí sim, aí o pessoal fala, não, mas aqui está escrito isso. Eu vejo mais com relação ao meu framework de estimação, isso eu vejo. Mas o Manifesto Ágil, o que eu tenho notado é que o pessoal já nem fala mais. Assim, eles deveriam até não ser tão críticos como você tem falado aí. No segundo, o princípio 11 não diz, não. Eu não tenho visto isso.
Mas eu vejo ele como uma coisa muito útil. Não dá para continuar daquele jeito lá que tudo que eu tinha que fazer estava num slot específico. Para com isso. Então, os caras vieram para combater isso. Então, eu não tenho visto essa animosidade em relação ao Manifesto Ágil, mais ao meu playbook de estimação. Boa. Michel, o que você quer Opa, dizer? bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, assim, eu gosto da linha que o Pedro trouxe no seguinte sentido, né, que a Manifesto Ágil, como ele falou, ele não prescreve nada, assim, ele está falando assim, ó, como ele fala assim, são princípios e valores, né. É importante entender que, assim, ele existiu para um determinado momento, né, ele fazia sentido num contexto, né, a galera estava cansada de fazer projeto longo que não dava certo e só entregar porcaria no final, né. Então, assim, ele foi meio que um marco ali, né, no desenvolvimento de software, né. E daí o que acontece hoje em dia é que, assim, tenta se extrapolar ele, né, como o Pedro falou, assim, a gente extrapola algumas coisas, mas, assim, às vezes a gente está esquecendo do básico, né, o Manifesto Ágil, ele surgiu para a galera entregar projetos melhores, mais rápidos e com mais foco no cliente para resolver problemas do cliente, né. Então, assim, tanto que se você voltar, né, até enquanto eu estava comentando aqui, fui buscar ali, né, fui reviver aqui o Manifesto Ágil aqui, né, e ele fala muito na questão de entregar valor, de entregar software e funcionamento, não sei o que, né, porque era isso que os caras queriam, porque tinha um foco muito excessivo em documentação e cronograma, e você tinha muito ali o ML, naquela, né, você tinha muito diagramação, você tinha RUP na época e tal, né, e outras coisas ali, o próprio Scrum já existia, né, existia antes do Manifesto Ágil, né, então, assim, só que eu acho que em algum momento a gente se perdeu, né, no meio do caminho, assim, tipo, eu acho que em algum momento a gente se perdeu, tanto que eu acho que eu até já vi algum movimento, se eu não me engano, que se chama Heart of Agile, ou alguma coisa assim, eu já vi algumas coisas assim, que eles falam assim, ó, a gente tem que fazer o back to basic aqui, né? A gente tem que voltar pro arroz com feijão bem feito aqui, né? E eu acho que é nesse momento que a gente se perdeu, sabe, João? Tipo assim, a gente tá focando aí muito no framework seguro, né? Nos papéis, na responsabilidade, no PowerPoint, né? No framework, e aqui os roadmaps de transformação e tudo mais, tá? Porra, mas e na ponta? O teu time, a tua TI, tá entregando mais software, tá entregando um software melhor, tá entregando mais rápido, né? Porque se no final do dia a gente não estiver fazendo isso, né? Cara, não tá adiantando nada, né? Não tá adiantando nada. Você não tá entregando mais rápido, melhor. Isso não tá trazendo mais dinheiro, não tá atendendo melhor teu cliente. Cara, não tá adiantando nada. Então, acho que em algum momento a gente se perdeu, assim, sabe, João? Tipo, em algum momento a gente falou assim, a gente perdeu um pouco disso daí, da parte dos princípios, que você focar em software funcionando, você focar em simplicidade, né? Eu tô vendo aqui um dos princípios da fala de simplicidade, né? Fala que as arquiteturas são arquitetura emergente e tudo mais. Então, acho que em algum momento a gente se perdeu e começou a focar em outras coisas que não é entregar software mais rápido, que é porque o Manifesto Ágil surgiu, né? Alejandro. Eu estou pensando, refletindo aqui, né? Mas vamos lá, sim. Vou tentar falar de hoje, do que eu presencio, resgatar um pouquinho da história também, que você já falado. Eu, sinceramente, assim, nos últimos anos, nas últimas empresas, eu não tenho visto, assim, esse fanatismo, assim, né, dos princípios, os valores do Manifesto Ágil. Não, assim, eu já, assim, por volta de 2017, 2018, 2019, 2017, 2018, na época eu lembro que tinha agilistas, assim, eu tinha, assim, agilistas e falava assim, não, ficava revoltado assim, na nossa reunião, não, eu vou lá nas áreas, vou falar do Manifesto Ágil. Para mim isso gera um fanatismo, assim, né, então, assim, para mim isso não leva a nenhum lugar. Assim, mas o problema, para mim, meu problema já é mais psicológico, assim, né? Existe algumas doenças psiquiátricas do tipo que a pessoa precisa, eu falo sério, assim, não só disso daí, mas em qualquer ideologias políticas, religiosas, futebol, enfim, a pessoa precisa estar vinculada a algo para dar um propósito na vida. Né? E isso é fato, né? Não é só no Manifesto Ágil. Mas tirando isso, né,
para mim é muito válido sim, assim, na época, quando surgiu o Manifesto Ágil, foi uma forma de mostrar que o processo de desenvolvimento naquela época não era o mais adequado para o desenvolvimento de software, né? Então a engenharia, as práticas de engenharia estavam evoluindo ali, os processos na época muito engessados ali, muito ainda aquele processo que veio da construção civil, né, que era uma referência, né, para a área de software, não dava certo. E lembrando que o Manifesto Ágil foi criado por grandes desenvolvedores, né? Assim, foi criado ali para o desenvolvimento de software. E realmente, assim, as ideias depois começaram a fluir, né, no mercado, começaram a trazer resultado, né, fazer entregas rápidas, incrementais, né? E aí entrou a questão humana, né, do tipo, vamos lá, pessoal, vamos aqui, não somos recursos, somos pessoas ali. Assim, de forma geral, eu acho que é bem válido, né, assim, o que trouxe o Manifesto Ágil. Só que, assim, hoje cada vez mais está pegando pragmatismo também, né? Não adianta só ficar falando do Manifesto Ágil. O CEO ali, o CTO, os diretores são cobrados por resultados, né? E aí que alguém falou que se perdeu. Realmente se perdeu porque, assim, estamos num mundo, assim, de capitalista. Empresas são criadas, né, para dar retorno financeiro, né, para os acionistas, né, precisam pagar salário. E aí, o que aconteceu? Faltou um pouco de pragmatismo ali, né? Hoje fica essa questão, né? O que é agilidade, né? Você chega lá para um diretor, o que é agilidade? Teve lá a onda, né? Falou agilidade, vamos contratar, porque alguém falou que agilidade dá certo. Então, surgiram, né? Todos os cursos aí, agilista 4.0, quântico, todos esses cursos aí, passaram na frente, aquele agilista, beleza. Por quê? Porque foi o pico ali, né? Tipo, a agilidade era o nome, nossa, agilidade. Mas depois começamos a questionar, realmente, agilidade, o que é agilidade, né? O pragmatismo, né? E até hoje, assim, ninguém sabe responder, muita gente não sabe o que é agilidade, né? O diretor acha que agilidade é meramente criar squads. Vamos criar squads. Vamos rodar squads. Aí se perdeu, né? Aí começou a agilidade... O modelo Spotify, né? Eu lembro que teve um hype, né? Todo mundo tem que ser Spotify. Exatamente, Spotify, rodar Scrum, só rodar Kanban, assim, se perdeu realmente, assim. Então, assim, mas essa questão de ficar lá falando Manifesto Ágil, eu acho que hoje, assim, pelo menos para mim, assim, eu vejo menos do que, sei lá, uns 10 anos atrás. 10 anos atrás, realmente, em situações que eu abaixava a cabeça. Eu acho que é interessante isso aí que vocês estão falando, porque eu acho que nós estamos em dois mercados diferentes. Né? Hoje eu estou aqui na Europa. O que eu vejo aqui é ainda muito forte isso. Muito forte isso. Até descrição de vaga, né, de oportunidade, já o coach, já delivery manager, às vezes tem que ter ciência dos valores e princípios do Manifesto Ágil. O que eu consigo dizer é que não é injusto da minha parte, né, e eu vi que de vocês também, dizer que não tem valor. Acho que tem, como que não tem? Não, o princípio 1 é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software de valor. Como que você não valoriza isso? Agora, você se esconder atrás de princípios e valores e não ter efetividade na execução, né, de práticas que depois trazem resultado, que é a minha crítica. Então, continuo vendo consultorias onde treinamentos ágeis, né, vamos trazer agilidade, é sobre em cima de um manifesto ágil. Mas o que os caras têm no dia a dia na mão depois para poder trazer resultado? É que, como o Alejandro falou, o CTO, CEO lá, cara, não está interessado. O que tem no manifesto? Quais são os valores que tem na tábua? Os caras querem resultado. E se você não leva resultado, a gente vive dentro de organizações, como até o Alejandro falou, né? Hierárquicas e capitalistas, cara, nós vamos votar. De alguma forma, nós temos que trazer resultado. E eu acho que não é se apoiando, né, numa lista, olha, faz esse passo, esse, apesar de não ser prescritivo, como o Pedro disse, mas as pessoas levam para esse âmbito. Então, assim, eu acho que se esconder atrás de valores e interpretá-los também de maneira errônea acaba fazendo com que não haja depois resultados visíveis, né, dentro das organizações. Mas há aqui sim uma clareza, cara, mercado brasileiro e mercado europeu. Aqui tem muito disso. As pessoas costumam dizer que o mercado brasileiro está mais adiantado em relação a esse aspecto. E realmente, o pessoal aqui gosta muito de experimentar. E essa questão de se esconder atrás dos princípios e dos valores do Manifesto Ágil, cara, na realidade, tudo que veio com isso e depois disso, ou durante isso, já agrega esses valores, esses princípios, cara. Você entregar com qualidade. O Kanban fala de entregar com qualidade, o Scrum fala de entregar com qualidade, o próprio Safe fala de entregar com qualidade, todos eles falam disso.
Como que nós vamos falar, né, Pedro? Entregar sem qualidade. Não tem como, né? Vou entregar um trabalho meia boca aqui, né? Vamos entregar meia boca aqui. É o princípio número 2 aqui. Entrega em meia boca, entrega em rápido. Exatamente, se eu não me engano, tem ao menor custo, alguma coisa assim. É claro que se você entrega errado, vai voltar, vai gerar retrabalho e é custo. Então, já está tudo enraizado dentro de frameworks e métodos que vieram a reboque disso, já existia até antes, né? Mas, assim, não precisa vir com o manifesto. Olha aqui, as próprias soluções já tem isso embutido. Então, João, isso que está acontecendo aí, acho que a galera está imatura pra caramba. Imatura pra caramba. Tem uma imaturidade muito grande. Manifesto ágil, que foi uma base, assim, uma referência, pronto, mas não para você ficar desenvolvendo e pegando. Ele não é o framework, ele não é o método, é um manifesto. E aí também aqui, eu entrei aqui no manifesto, né? Eu vejo que teve muito também, assim, erro. Até hoje, eu estava conversando até com designer, né, na empresa onde eu tô, perguntou, Alejandro, me fala um pouquinho do manifesto ágil. Eu falei assim, tá bom, beleza. Por que a agilidade não tem documentação? Não, tá errado. Quem falou isso? Não, todo mundo fala isso. Aí eu abri para ele o manifesto ágil, falando assim, né, software em funcionamento mais que documentação pra gente. Não tá falando não tem mais documentação. Ao invés de... Não é ao invés de, né? Exatamente. Então, assim, então tem a questão também de má interpretação. É por isso que se perdeu, assim, né? O fanatismo, assim, né? Assim, isso é complicado, cara. Isso... É o efeito Mandela, né? O cara acha que viu aquilo ali, mas não é ao invés. É mais do que, né? Então. Mas você olhando aqui o manifesto e os valores, faz todo sentido, assim, não tem nada... Mas assim, a questão é assim, que não dá para impor, assim, isso daí realmente é um caminho, né? Quando fala de princípios e valores, é um norte. Mas agora a questão é que cada um tá na sua maturidade, cada um tem sua cultura. Isso. E aí você pode até conseguir um resultado diferente desses valores, mas aí a questão tá falando aqui, que eu achei bem bacana, né? Da questão da construir projetos em torno de indivíduos motivados. Né, dar a eles o ambiente de suporte necessário e confiar neles para fazer o trabalho. Tudo bem, concordo 100%. Agora, o como fazer isso, um agilista não pode pegar do viés dele, tem que fazer dessa forma, porque aí as pessoas ficam motivadas. Cada grupo tem sua forma de motivação. Eu, por exemplo, já peguei um time que o gestor era um pouco de comando e controle ali, você vê de fora, nossa, o cara... Só que assim, eu vejo que o pessoal tava feliz daquele jeito. Por quê? Porque o pessoal tinha um perfil mesmo de executor. Né? Então, ok, vocês estão motivados dessa forma, ok, mas não pode vir um agilista falando, não, vamos mudar tudo, ser organizado. Cara, pessoas são pessoas, cara, assim. Essa questão, essa que me deixa um pouquinho, diria, incomodado, quando fala assim, pessoas motivadas, não existe uma receita de bolo, não posso ver com o meu viés, falar, não, as pessoas não estão trabalhando motivadas. Cara, como eu sei que essas pessoas estão não motivadas? Seu comando e controle naquele momento é a melhor forma de organizar o trabalho. Se as pessoas estão felizes dessa forma, ok. Mas você pode chegar lá e falar, tá tudo errado. Então, para mim, isso daí que também... Eu não concordo muito, assim, com muitos agilistas, assim. Depende muito, cara. A interação humana é muito complicada, assim. Times, a interação entre líder e liderado é complexa, não existe uma receita de bolo. Então, isso que me incomoda, sabe? Não, é tentar engessar, não é dessa forma, não. Tem que deixar outro organizado, tem que deixar mais solto. Já vi desastre, tipo, se deixar muito solto, vira uma anarquia também. Então, assim, é difícil. Por isso que eu acho que também se perdeu um pouco ali nessa questão, né? Eu acho que o ponto aí tá na exegese do negócio, né? Interpretar minuciosamente os valores ali, fazer daquilo um escudo e bora trazer e manifestar o ágil, né? Literalmente aqui dentro da organização. Quando você olha para os valores aqui, princípios, cara, acho que tem um pouco do que o Pedro disse. Está embutido na forma como a gente trabalha, de evolução contínua. Então, cara, método mais eficiente, o princípio 6, método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para dentro de uma equipe de desenvolvimento é a conversa face a face. 7, software funcionando é a medida primária do progresso. Cara, não tem como ser o contrário. Se o meu software não funciona, não é progresso. Se eu não tenho pessoas motivadas, eu também não vou ter bons resultados. E aí entra um pouco do que o Alejandro falou. Qual que é o parâmetro para dizer que uma pessoa está motivada ou não, né? Tem que deixar esse viés de lado, você tem que entender a cultura da organização como um todo. Eu acho que o KMM traz isso muito forte, né? Eu me apoio bastante, eu uso muito. Então, assim, os princípios são
ao meu ver, tá? São claros, a gente não pode tirar o valor disso, mas são óbvios que vêm com a inserção aí, com práticas de melhoria contínua. Então, você vai ter isso aqui se você for por um bom caminho, se você não for um defensor evangelista e, manifesta agora, e a minha bandeira. Acho que são consequências de um trabalho bem feito. Agora, se apoiar nisso, olha, Michel, fecha sua boca, porque isso é contra o princípio 6 ou 7, o valor 6 ou o valor 4. Aí já não dá. E eu vejo isso acontecendo, infelizmente. É um dos motivos que eu trouxe esse debate aqui. Fico muito feliz que isso não está acontecendo mais com frequência no Brasil, inclusive. Quer dizer que o nosso nível de maturidade no mercado está muito maior do que aqui. Então, eu vejo, cara, e vejo as discussões, o teor das discussões, são discussões que eu já tive, ou que a gente já teve aí há anos atrás, cara, que ainda está sendo discutido ainda hoje. Então, eu fico feliz de ver o mercado brasileiro evoluir dessa maneira. Acaba que é um foco excessivo em processo, em prática, né? Que você falou aí, né? É um foco excessivo em prática. Não, porque tem que ser... Cara, mas o que está por trás, né? Então vamos pegar a polêmica dele, né? A polêmica dele, não, porque tem que ser 15 minutos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, mas o que está por trás, né? Qual que está por trás dele, né? É sincronia, resolver problema e bola para frente, né, cara? E aí, se você começa a aí você tem que começar a voltar, né? Então, assim, daí é uma prática, né? Que tem alguns princípios por trás, né? Que nada mais é do que a gente tá rodando um projeto com um PDCA, né? Você rodou o teu dia ali, você fez um PDCAzinho, você planejou o seu dia, você executou o seu dia, vai verificar o seu dia, se você tá, né? E aí, acho que, eu não lembro quem comentou, né? Da engenharia aí, cara, vamos voltar lá pro Lean, em 1950 já, cara. Daí, né, a gente falou ali de entregar trabalho meia boca, né? O Lean já falava de persiga a excelência, né? Já falava de fluxos lá, Pocaioca, né, para você ter menos falhas, para você melhorar o teu processo, né, então, assim, ali vem toda a filosofia do negócio, né, e a gente, né, realmente se perdeu ali, como você falou, João, você pegando em prática aí, que assim, né, mas não entende o que está por trás, né, ninguém acorda, hoje vou fazer um trabalho meia boca, né, que o Pedro falou aqui, né, vamos deixar o nosso cliente de lado, né, o importante é o processo aqui dentro, o cliente para depois. O ponto aí é que, às vezes, a gente perdeu a essência da coisa, né? Entender que, assim, cara, a questão do trabalho em si, né? Ela é relativamente simples. Você tem algo para fazer que tem que dar resultado, né? Somos capitalistas, temos que dar dinheiro, né? Você faz, deu resultado, não deu, melhora, né? E vai, sim. Agora não fica, não, peraí, não, a gente não tá fazendo a daily certo aqui, porque, ó, o manifesto aqui, o valor tal, não tá funcionando aqui, ó, indivíduos motivados, o time não tá motivado, então nós não somos ágeis. Check, cruzinha, né? Não passou no checklist. E esse lance tem um lance interessante que o Alejandro falou e o João também colaborou, é a questão de maturidade. Você vê que um dos princípios fala de autonomia dos times. Cara, assim, nível de maturidade 0 ou 1, esquece. Não vai ter aquelas equipes autônomas. Não, esquece. Nem na 2. Nem no nível de maturidade 2. Então, sim, tem coisas que não dá para você fazer na largada. E aí, quando o João fala que, cara, as pessoas ficam lá debatendo, lá onde ele está agora, debatendo que o manifesto ágil, você tem que fazer isso, cara, você não vai conseguir fazer tudo na largada. Esquece. Eu vejo isso como rasgar dinheiro. Fica o tempo todo martelando o manifesto ágil ainda, cara. O negócio foi lá em 2001, que isso? Exato. Gente. E isso que eu tenho visto, eu fiz mesmo. Eu fui no LinkedIn, comecei a procurar vagas em diferentes países, leste europeu ali principalmente, para ver o teor de descrição daquilo que pede. Sempre tem uma coisinha ou outra ali, manifesto ágil, cara. Na maioria das vagas. Ou seja, se eu não souber, então, os princípios aqui, eu já não estou para dentro da vaga. E são coisas óbvias, né? Que a gente, com a experiência, vai trazer isso. Eu participei de um processo seletivo que o cara me perguntou. Isso faz tempo, assim, faz tempo, assim, sei lá, 8 anos, talvez, assim, 8, não vou saber precisar quando, assim, faz menos de 10 anos, assim, né? Mas o cara, no meio da entrevista, soltou assim, né? Não, mas qual que é o princípio? E era bem dessa pergunta, assim, qual que é o princípio básico na entrevista de emprego, né? Ele me perguntou, eu não soube responder. Eu não soube, mas ele, cara, ele soltou, foi uma pergunta de entrevista, cara. Não, entende? Então, essa aqui é a minha crítica, né? A gente não pode tirar a importância disso, ainda mais no início ali, né,
2001, né? Que eu acho que foi criado, né? 2001. Traz um monte, né? Traz uma certa uma consciência, né, daquilo que vai funcionar para dentro da empresa, cliente, não sei o que, e tudo aquilo. Mas isso não pode ser a Bíblia. E eu acho que não só no Manifesto Ágil, né? Em qualquer outra abordagem que a gente utilize, se você for um defensor aí, evangelista, né, como o Alejandro disse aí, pastor, cara, você já começou errado, não tá certo, né? Tem que ter a mente aberta aí para entender, respeitar aquilo que tá dando certo. Cara. A gente vende isso, né? Os nossos treinamentos, né? Respeito o que você faz hoje, né? Tá dando certo, se é uma abordagem que tá trazendo resultado, não vamos tentar consertar aquilo que não tá estragado, né? Então, é mais ou menos essa visão, mas o pessoal precisa amadurecer, precisa entender que não é atrás de tábua ou gesso que as coisas vão fluir, é muito além disso. Só, a gente encaminha aqui, né? Finalzinho, gostaria mais um pouco. A cara do Pedro. Ô, Pedro, você tem que colocar uma. Tem que colocar aí um. Coloca uma. Eu queria só saber aí os pontos finais aí de cada um de vocês. Vou fazer agora ao contrário, começar pelo Alejandro. Alejandro, suas considerações finais de tudo que a gente disse aqui nesse debate breve. Bom, manifesto, eu acho bacana, acho que tem seus valores ali, mas não podemos se apaixonar simplesmente pelos valores, tem que ser pragmático. Né? Assim, concordo com todos os valores, princípios ali do Manifesto Ágil, mas assim, temos que respeitar a maturidade também da empresa. Não é do dia para a noite que você vai conseguir, entre aspas, converter ali o pessoal no Manifesto Ágil. E ser pragmático, pessoal, assim, não tem como. Não vamos romantizar de que chegando na empresa, falando manifesto, todo mundo vai se converter. Então, assim, é um trabalho difícil, trabalho que leva tempo, às vezes nem vai conseguir também, tem questão cultural, tem restrições culturais da liderança. Acho que o mais importante é trazer resultado, pragmatismo, de forma rápida e se conectar com a realidade ali, né? Enfim, depende muito da cultura da empresa ali também, né? Então, se a cultura favorece, né, todos esses valores princípios ágeis, vai ter mais resultado mais rápido. Se não, paciência. Não adianta, você sozinho não vai conseguir mudar toda a empresa. Boa. Michel, suas considerações. Complementando o que o Alejandro trouxe aí, eu traria assim, o Alejandro falou muito de você não vai mudar, não vai transformar, né, do dia para noite e tudo mais, né? Eu concordo com isso e eu gosto muito, assim, do eu falei antes, assim, do back to basic, assim, tipo, cara, vamos fazer o arroz com feijão primeiro bem feitinho, para depois a gente pensar em outras coisas. Então, assim, as empresas aí querem fazer grandes movimentos, grandes transformações, quer colocar inteligência artificial em tudo e não sei o quê, porra, e o saque dele não funciona, cara, a ouvidoria dele não funciona, e o processo dele não funciona, o jurídico dele não funciona, né? Então, assim, eu vejo que o manifesto ele dá essas diretrizes aí, né? Mas, cara, a gente tem que fazer as coisas, né? Vamos começar com arroz com feijão, né? Vamos devagar, vamos evoluindo aos poucos, vamos fazendo uma mudança evolucionária, né? E como vocês falaram, né? Não vamos usar isso como um escudo, porque, se você não está fazendo de acordo com o manifesto, você não é ágil, né? Então, se você não tem indivíduos motivados, então é xizinho e não passou no acesso. Não, galera. É muito mais simples que isso, né, cara? É muito mais simples. A gente tem que fazer, entregar com qualidade, né, no menor tempo possível e dar resultado. Cara, é isso que uma empresa quer, cara. Então, não vamos ficar, né, não vamos evangelizar, né, vamos complicar o que tem que ser simples, né, e usar isso como, né, um instrumento aí de evangelização. Cara, é muito mais simples do que, às vezes, a gente complica, né? Pedro! Vamos lá. Câmera em mim. Na edição coloca um zoom assim de vocês. Exato, por cima. Você, recrutador, da próxima vez que você perguntar, cite os princípios do Manifesto Ágil, eu vou citar o que o Scrum prega, o que o Kanban prega, porque está tudo ali dentro. Você não precisa pegar o Manifesto Ágil e dizer, olha, tem isso, então pega os métodos, os frameworks, está tudo lá dentro. Simples assim. Quando você me faz uma pergunta dessa, é porque você não sabe como usar a agilidade. Você só decorou um manifesto. Simples assim. Câmera, por favor. Produção, obrigado. Cara, eu acho que a gente finaliza aí, né? Ficou muito claro aí. Até porque esses valores, né, princípios, eles são colocados de acordo, né, com a evolução que a gente traz para dentro da organização. Então, uma coisa é consequência da outra, né?
Então, acho que, pronto, foi produtivo. A gente conseguiu ver aqui a opinião de cada um, a perspectiva de cada um. E agora, vamos para a próxima, né? Próxima semana tem mais um episódio. Acredito eu que será o nosso... Foca no Pedro aqui de novo. Pedro, foca aí na câmera. Vai ser o Pedro facilitando. Vai trazer um tema super importante. Produção, aqui. Câmera ali. Onde a gente vai estar debatendo aí de novo. Esse foi o 10º episódio. Esse foi o 10º episódio. Então, no próximo... Esse foi o 10º episódio? Foi então... o 10º episódio. Mas no próximo a gente vai fazer uma coisa mais lúdica, a gente vai falar várias coisas sobre um determinado tema, mas nada preso à agilidade ou à cultura corporativa, não. São temas livres, a gente vai poder brincar com várias coisas. Tá? Mas sem ansioso. Provavelmente também o tempo de discussão vai ser um pouquinho maior do que esse que a gente me entende, né? Então, bacana, eu tô ansioso. Sempre, e hoje, só lembrando, hoje a gente fechou a primeira temporada, tá? Isso não é Netflix, mas a gente fechou a cada 10 episódios, uma temporada. Então, semana que vem a gente vai abrir a segunda temporada. Boa. Valeu por lembrar aí, Pedro. Na última temporada, daí aparecem as nossas falas aqui. Então, beleza, gente. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado para quem acompanha a gente até aqui. Até a próxima. Um abraço. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!